Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre os primeiros padrões táticos do Real Madrid 2023-2024. Vindo mais rápido do que eu esperava essa análise, porque a minha ideia era começar os vídeos sobre os europeus dessa temporada só no ano que vem, para dar tempo de poder analisar o bastante. Mas haja visto que eu tenha visto mais jogos do Real Madrid do que dos clubes brasileiros que eu ainda não fiz a análise nesse momento, eu resolvi antecipar a análise do time que ainda tem o Carlo Ancelotti no seu comando e não tem mais o Karim Benzema, e sim Jude Bellingham como sua grande estrela do elenco, a sua grande novidade para a temporada. Então o time base do Real Madrid nesse início de 23-24 é o seguinte: Kepa no gol, o Courtois está lesionado, Carvajal na lateral direita, Rudiger na zaga, Militão também está lesionado, Alaba. E na lateral esquerda, começou o Fran Garcia, mas pode ser também o Camavinga, ou até o Mendy, que está recuperado de lesão depois de tanto tempo fora de combate. Tchouaméni é o primeiro volante, Valverde ou Modric na meia direita, Camavinga ou Kroos na meia esquerda, Bellingham nessa ponta de lança. E os dois atacantes, Rodrigo e Vinícius Júnior. Nessa temporada o Real Madrid vem sofrendo muitos problemas de lesão, além do Courtois e do Militão. O Alaba chegou a se machucar recentemente, e aí o Nacho é quem o substituiu. O Vinícius Júnior também chegou a se lesionar, e aí o Rossello, centroavante, foi o substituto. Ele que também é novidade para a temporada, assim como o próprio Bellingham, como o próprio Kepa, o Fran Garcia, e também o Brahim Dias, né, ponta direita, reserva, que voltou de empréstimo, ele que estava no Milan. Bom, o Ancelotti decretou, né, que nessa temporada ele não vai usar o 4-3-3 e que o sistema base vai ser o 4-3-1-2. Primeiro porque ele não tem um grande centroavante como o Benzema. Segundo porque o setor do meio campo é que ele tem mais opções para utilizar. E terceiro porque as demandas do Benzema são melhor supridas pelo Bellingham do que com o Rossello. Vocês podem lembrar que com o Benzema, na fase de construção, ele que era o centroavante recuava, né, entre as linhas do adversário para poder buscar a bola dos pés dos meio-campistas e assim iniciar as jogadas nesse terço final, as fases de finalização. Com isso ele atraía um zagueiro, deixava um buraco, né, nas costas desse zagueiro que ia subir na caça dele. Com o Bellingham, esse cara entre as linhas, ele já está lá. E aí ele vai atrair o volante, fixando os zagueiros na primeira linha. No lugar de atraí-los como o Benzema fazia, esses zagueiros vão ficar por aqui e ele vai forçar que um volante é quem fique na cola dele, beleza? Então, com o Bellingham fazendo esse tipo de papel, isso vai deixar uma indefinição. Quem é que vai marcar os atacantes? Com seus laterais ou os próprios zagueiros? Como não tem uma referência no ataque que joga entre os zagueiros adversários, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, eles se posicionam entre os zagueiros e os laterais adversários, nos chamados meios espaços. Então são dois jogadores prendendo 4 na última linha. Isso significa que só 6 podem marcar pressão, os 8 jogadores de defesa e meio campo do Real Madrid. Então o time já tem superioridade numérica na saída de bola, que ele faz com os 2 zagueiros entrando na área, mais esses 3 jogadores de meio campo, os 2 volantes e os 2 laterais. Uma saída de 2 mais 5, digamos assim. Esses 2 jogadores que se posicionam por trás da linha de primeira pressão. Se os atacantes vêm em cima dos zagueiros, ou seja, por trás dessa linha, tem 5 jogadores, beleza? Inclusive os laterais, eles ganham bastante protagonismo nesse time, porque eles ganham muita liberdade para atacar e poder de cobertura, já que esses volantes que jogam pelos lados têm facilidade para jogarem abertos. O Valverde já atuou até como ponta direita, e o Camavinga já fez e inclusive muitas vezes pode fazer as funções de lateral esquerdo. Com essas subidas de ambos os laterais podem ser feitas tanto simultaneamente quanto alternadamente também, e não apenas por fora como também por dentro, já que os 2 atacantes são pontas, propiciam os laterais que também possam fazer essas diagonais quando eles se posicionam ainda abertos, beleza? Então os laterais também têm essa liberdade de se encontrar na faixa central sem se preocupar com suas costas, já que os volantes que atuam pelos lados do losango podem fazer muito bem essa cobertura, beleza? Alternadamente, Valverde ou Camavinga também podem abrir para estimular uma triangulação. Quando um abre, o outro fecha.
juntamente com o Tchouaméni na frente dos 3 defensores. Vou tirar aqui os atacantes adversários. Quem seriam os 3 defensores? Os 2 zagueiros e o lateral que não subiu para o apoio. Então a gente pode ter aqui esse tipo de jogada. Vou tirar também esse jogador aqui para ilustrar nesse momento um pouco melhor. Então, enquanto um abre, o outro fecha com os 2 zagueiros e o lateral. E o Bellingham é um caso à parte, né? Porque ele pode se beneficiar muito do fato do time não ter um 9 e também por ter 3 volantes por trás dele. Quando um dos atacantes afunila e a defesa não abre, ela pode ser empurrada para trás, né? E aí distancia a primeira da segunda linha. Dá um espaço enorme para o Bellingham jogar entre elas. Agora, se a jogada nasce aqui por um dos lados e o outro ponta se mantém aberto, o espaço que se abre é entre o lateral, que está marcando individualmente aquele ponta que se mantém aberto, e o restante da defesa, que, encantada pela bola, vai onde o time acumulou jogadores. Arma, abre um grande espaço ali, um buraco entre o zagueiro e o outro, para poder invadir a área. Além disso, ele também finaliza muito bem de fora da área, caso ele não tenha espaço para correr. Então é um jogador muito versátil, que ajuda a explicar esse início artilheiro, né, do Bellingham pelo Real Madrid, que é um camisa 8, muito mais um camisa 8 do que um camisa 10, mas está fazendo essa função e vem se mostrando muito eficiente. Deixa eu tirar a defesa aqui, reorganizar o time no seu sistema padrão rapidinho, para a gente continuar a nossa análise. Nem sempre jogam Valverde e Camavinga juntos no meio campo, até porque por vezes o Camavinga pode jogar como lateral esquerdo, quebrar um galho por ali. Isso porque o Ancelotti tem revezado, né, o uso do Modric e do Kroos. Quando joga o croata, normalmente o uruguai vai para o banco, e quando atua o alemão, ou o francês está na lateral, ou se torna suplente dele. Em ambos os casos, o 10 do time muda, vira um desses veteranos. Se o Kroos estiver jogando, o Bellingham vai para a esquerda do losango. Se o Modric estiver jogando, o Bellingham vai para a direita do losango. Ele passa a fazer essa função do vértice lateral do losango de meio campo, que é muito mais a dele do que a função de camisa 10. Ainda assim, ele está desempenhando muito bem essa função, beleza? Na defesa, o Real Madrid inicia com uma pressão alta. Os 2 atacantes se encaixam nos zagueiros adversários. Deixa eu colocar o Bellingham aqui de novo. Estou ilustrando aqui. Eu nem sei porque que eu falo isso, né? Porque eu acho que não dá para ver dessa distância, mas ó, eu estou ilustrando o Bellingham realmente com a camisa 5, que é a que ele está jogando no Real Madrid nesse momento. Então, até para eu não me perder aqui e saber exatamente quais são as peças. Então, o Real Madrid encaixam os atacantes nos zagueiros, o Bellingham no volante, que pode recuar numa saída de 3. Os meio-campistas pelos lados ficam atentos a possíveis saídas, subidas, na verdade, dos laterais. Então, se um sobe, aqui esse jogador já fecha. E aí todo o losango já fecha, né? Já que o time já definiu por qual lado ele quer atacar, todo o losango fecha por aquele lado. Mas enquanto os primeiros passes ainda não são feitos, é assim que se organiza o Real Madrid na pressão alta. Isso porque o desenho, à medida que vai baixando, o bloco vai se convertendo numa segunda linha de 4. O Bellingham vai se transformando num segundo volante no centro, juntamente com o Tchouaméni. E aí Valverde, Camavinga, que são quem normalmente estão jogando, os vértices laterais do losango, abrem como se fosse wingers. O time passa a se defender com 2 linhas de 4. O Ancelotti usou a versatilidade e as características de seus jogadores para tirar de um sistema a fragilidade da falta de proteção dos laterais, que caracteriza inclusive o 4-3-1-2, para fazer disso uma arma. Seu losango híbrido, tornando-se segunda linha de 4, tem um falso meia que vira volante e tem volantes que se tornam falsos pontas. Isso dá muito equilíbrio a essa estratégia necessária. E o que é mais legal nesse time do Real Madrid? Do meio para frente, Tchouaméni tem 23 anos, Valverde 25, Camavinga 20, Bellingham 20, Rodrigo 22, Vini Júnior 23. Todos muito jovens, com potencial de evolução gigante, movimentação, fôlego, estamina, versatilidade de sobra, para poderem desempenhar diversas funções e com margem para aprendizado ainda maior a longo prazo. Um projeto que visa, primeiro, contratar talentos mais cedo, para não perder para a concorrência. Segundo, pagar por eles o menor valor possível, antes que eles explodam na idade do auge.
E terceiro, mesclar a utilização deles com o gradual aproveitamento dos veteranos, que já venceram muito pelo clube, vão perdendo importância competitiva aos poucos para essa safra que vem vindo e chegam respeitando a hierarquia. Quando eles ganham a vaga, os outros também não sentem tanto, não fazem tanto barulho, porque eles entendem, né, que estão perdendo espaço para uma garotada de muita qualidade que está vindo pela frente. Uma renovação de gerações muito bem feita, chamada por alguns de Baby Galácticos, e que continua a fazer do Real Madrid uma potência no mercado e nos gramados. Talvez não contratando os melhores jogadores do mundo no presente como fez no passado, mas certamente vários dos melhores em suas posições no futuro. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!